Entender que esse ato profético é profético de verdade. Ah, mas o recurso é para abençoar a igreja. É lógico, eu estou falando do desejo do coração, porque Deus não trabalha em cima de valor, Deus trabalha no que queima na tua alma. Deus trabalha no que está ardendo aí. Você disse: Deus, se eu pudesse, pois você faça a prova com Deus, se antes do mês de janeiro Deus não vai fazer o que você desejou no teu coração e vai te entregar o recurso. Irmão, eu sou crente da bleia de mais de 30 anos. Faça a prova com Deus. Se você vai ver se o mês de janeiro termina sem você conseguir fazer esse voto. Deus vai enviar o recurso. Amém, igreja? Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado. Depois que tu for abençoado, paga a minha pizza. Mentira, pizza não, mas um almoço diet light eu aceito. Gente, eu quero louvar a Deus pela vida da minha pastora, que eu amo de paixão. Falei para ela que eu vim indicar em homenagem a ela. Que eu quero uma foto Tumblr, entendeu? Nós duas assim. Eu falei, vou em homenagem à minha pastora que fez aniversário. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, todos os obreiros. Vocês estão em pé, tempo demais. Abra o seu exemplar da Bíblia Sagrada em Isaías 60. Creio que não vou pregar hoje, mas vou trazer uma palavra direcionada de Deus para o seu coração, bem diretiva para esse ano de 2025 que estamos. Isaías 60, versículo 22. Quando eu digo para você que não vim pregar hoje, é porque eu não vou fazer uma ministração longa, como costumo ministrar. Eu falei com a Ana em casa: Ana, eu acho que em 30 minutos eu consigo falar para a igreja o que Deus colocou no meu coração. Porque essa palavra aqui, todo ano, gente, quando inicia o ano, eu peço a Deus uma palavra que vai reger o meu ano. E aí todas as minhas escolhas e decisões são direcionadas pela palavra que Deus me dá na primeira semana de janeiro. Só que essa palavra está queimando tanto no meu coração que eu sinto que ela não é só para mim. E por isso eu quero compartilhar com a igreja. Já compartilhei com alguns amigos, já compartilhei numa live. E o Senhor está dizendo ao meu coração: compartilhe essa palavra. Então eu creio que além de ser uma palavra que vai ser diretiva para 2025 na minha vida, vai ser para mais alguém aqui também. Diz assim, Isaías 60, versículo 22. O menor virá a ser 1000. E o mínimo, um povo grandíssimo. Porque eu, o Senhor, ao meu tempo ou ao seu tempo farei rápido ou prontamente. A igreja pode sentar glorificando o nome do Senhor. O tecladista pode me ajudar aqui em nome de Jesus, que é o próprio pastor da igreja. Que está de folga há não sei quantos dias que eu estou sabendo. Que a bênção chegou. Mas eu gosto do Senhor, pastor, tocando para mim. Pode. Deixa Deus te usar. Igreja, eu finalizei. Aliás, feliz ano novo, igreja. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Eu finalizei o ano, Raíssa, no culto, lógico, no dia 31, como sempre faço. Ou, na maioria das vezes, foram poucas vezes que não fiz isso. E estava na igreja e coloquei a minha cara na parede e comecei a agradecer a Deus por tudo que aconteceu em 2024. Não só pelas bênçãos, mas pela oportunidade de crescimento, porque as lutas nos fazem crescer. Então a gente tem que agradecer a Deus por isso também, pelas provas, por aquilo que aprendemos. E eu fui agradecendo a Deus, porém eu estava muito racional. E eu quero confessar isso aqui para a igreja. Eu estava muito racional na minha oração. Depois de agradecer a Deus, eu comecei a pedir a Deus estrutura para suportar 2025. Olha como eu estava. Eu comecei a falar: Deus, eu sinto que o mundo está tão caótico, a natureza está revolta. Gente, vocês estão acompanhando o que está acontecendo? Se não é água, é fogo. Se não é fogo, é furacão. Se não é furacão, é terremoto. A natureza está revolta. Eu comecei a orar, falei: Deus, o que será de nós em 2025? O meu racional estava preso aos fatos e que de fato a terra está um caos. Eu finalizei o ano querendo fazer algumas coisas que eu não fiz pela racionalidade. Eu ia comprar um carro e não comprei. Amém, igreja, eu quero comprar um carro para não precisar mais de vir de Uber para cá. Mas eu não comprei
comprei o carro porque todo mundo começou, Beth, não faz investimento agora, porque o governo, e porque agora a gente precisa reter tudo que pode reter, e porque esse 2025 vai ser uma crise, e o carro estava quase na mão, eu desisti, eu falei, meu Deus do céu, o mundo está em crise, eu confesso a você que eu estava racional. E aí eu finalizei o ano orando, Deus nos guarda, nos livra, esse governo, Senhor, porque, oh meu Deus, né, oh o abençoado lá, Jesus, e a gente fala, meu Deus, o Brasil, o dólar, e meu Deus nos guarda, nos livra, e os economistas falando nas redes sociais sobre o caos que poderia, ou que vai ser 2025, e falando sobre, não invista nada, o que os meus amigos falaram, a minha gerente do banco falou, os economistas também estão falando, não invista em nada, retenha tudo que você pode, esse ano 2025 vai ser crítico, e falando, e eu entrei orando assim, com um pesar na alma e só pedindo a Deus, Deus, nos dá a estrutura para passar 2025. Passou os primeiros dias de janeiro, 2, 3, 4, no quarto dia uma amiga minha que é como uma irmã, mora em Natal, ela mandou uma mensagem para mim falando, olha, na sexta-feira, no dia 6, que era uma terça, eu vou estar diante de uma proposta muito grande, que vai colocar tudo no lugar na minha vida, e eu preciso que você interceda. Eu acordei cedo no dia 6, e fui orar pela causa dela. Ela ia estar diante de uma grande oportunidade, que colocaria ela diante de um contrato no governo, e seria uma coisa magnífica. Mudaria a vida dela, mudaria os negócios, mudaria a empresa. Ela vem passando muitas dificuldades nos negócios, e a gente orando com fé. Quando chegou no final da tarde, ela me mandou uma mensagem triste, preciso falar com você, não deu certo. Não consegui falar com ela porque eu estava atendendo, estava com os meus pacientes. Quando a noite chegou, eu liguei. Ela ficou minutos e minutos falando. Você vai entender o porquê eu estou te contando isso, porque disso saiu essa palavra. E aí ela falando, e aborrecida e chateada, e falando, foi uma injustiça, alguém fez uma falcatrua, ganharam na minha frente, passaram na minha frente, conseguiram um contrato, mas descobrimos que foi tudo uma armação, agora vai ter que colocar polícia, investigação, e ela foi falando, e ela estava brava e chateada, e no meio disso tudo ela disse assim para mim, eu já perguntei para Deus, será que eu estou pecando? Será que foi porque naquele dia eu não fui no culto e Deus me cobrou? Quem aqui já sentiu isso eu acho que tudo deu errado porque eu não fui naquele culto. Eu acho que foi porque domingo é do Senhor e eu faltei, e é por isso que Deus está me cobrando. E ela começou a tentar achar culpa nela para justificar aquilo que não deu certo. E ela foi falando coisas que não faziam sentido. Porque será que eu estou lendo a Bíblia pouco? Não, mas eu orei, eu jejuei. Ah, deve ser isso. No dia eu jejuei a semana toda, mas no dia eu não jejuei, porque eu tinha que tomar uma medicação pesada, e eu fui para essa reunião sem ter feito jejum. Eu acho que foi isso. E ela chorava e estava brava. E eu fui deixando ela falar. E eu falei, Deus, que palavra eu vou falar para essa menina? E eu fui falando para ela se acalmar, mas era eu falando, não era Deus falando. Eu fui falando algumas coisas para ela, quando de repente Isaías 60, 22 brotou diante dos meus olhos. Enquanto eu falava com ela, eu via esse texto. Eu disse para ela assim, eu não sabia o que estava escrito. E eu disse para ela, abra Isaías 60, 22. E quando ela abriu Isaías 60, 22, ela começou a ler. Eu disse, leia para mim, porque eu não estava nem com a Bíblia na mão. E ela começou a ler, e a palavra dizia o seguinte, o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandioso. E sabe por quê? Porque eu, o Senhor, no meu tempo farei acontecer. Aleluia, glória a Deus. E eu gritei para ela, quem disse que o que está dando errado para você significa que está dando errado nos planos de Deus? Quem disse que o não na terra é o não no céu? Por que é que você está tão apegada ao não ou ao sim que a terra pode te dar? E ela se calou. E eu me calei junto também, porque Deus começou a falar comigo. E eu falei, opa! E ela ficou em silêncio de lá. E eu disse, que fé é essa? Que só temos fé até que o sim pareça que é possível. Que fé é essa? Que nós carregamos ela com certeza no dia 5 anterior, dizendo, ora por mim, porque eu creio que lá tem uma resposta. Eu estou com fé. E quando chega lá a resposta não é favorável, então agora Deus não é mais.
A minha fé está abalada. Há um pecado em mim. Alguém pecou. Que fé é essa? E eu disse para ela: quem disse que porque não deu certo agora significa que está dando errado nos planos de Deus? E ela começou a querer retrucar comigo porque ela ainda estava muito brava. E eu disse para ela: fé é fechar os olhos e andar com Deus. Eu não lembro se uma vez eu fiz essa dinâmica aqui com vocês. Mas quando Deus chama Marcos para segui-lo, no grego a palavra exata que está lá é: Marcos, siga-me. Coloque os pés onde eu colocar os meus pés. Eu não sei onde ele está colocando o pé. Eu só sei que eu preciso colocar os pés aonde ele coloca. Abraão, oi, vem comigo para viver uma história extraordinária. Abraão, anda comigo. E quando Deus fala: Abraão, anda comigo, coloque as mãos nos meus ombros, feche os olhos e caminha. Porque crer em Deus não é na possibilidade da terra. Crer em Deus é na possibilidade que o céu tem liberada sobre a sua vida. A terra pode dizer não, mas se o céu disse que sim, então é sim. E eu falei: Deus, muito obrigada, porque se está acontecendo não agora, tem um propósito maior lá na frente. A gente não entende porque a nossa natureza humana não quer entender o que está escrito aqui. O que está escrito em Isaías 60, versículo 22, parte B. Pastora, está aberto aí? Só a parte B, pastora. Porque eu, Senhor, irei apressar em fazer isto ao seu tempo. Sabe por que a gente se desequilibra? Porque a gente não quer entender que o sim dele é no tempo. Eu quero no meu tempo. Eu quero que prontamente ele faça no meu tempo. E por que eu quero que ele faça prontamente no meu tempo? Porque eu orei, porque eu jejuei, porque eu busquei, porque eu consagrei, porque eu vim para o janeiro profético. Eu quero que ele faça no meu tempo, porque eu ando em integridade. Eu quero que ele faça no meu tempo, porque eu acredito que eu sou um bom crente, um bom servo de Deus. Eu quero que ele faça no meu tempo. Mas o Senhor disse: eu te garanto. Quem aqui tem promessas de Deus? Se ninguém te falou, deixa eu te contar. Ele garante que o que ele falou vai acontecer. Não importa quão louco seja o que ele te disse. Não importa o quão absurdo seja o que ele te disse. Porque milagre é absurdo. Milagre é algo que não dá para explicar. Que até hoje, se você procurar explicação, não tem. Isso é milagre. Vai acontecer. Porque ele é Deus para garantir isso. O que você precisa entender para confiar e fechar os olhos e andar com ele é entender que não é no seu tempo. Isaías 60, 22, é no meu tempo. Eu, o Senhor, prontamente farei o pequeno ser grande. Farei aquele que é um ser mil. Mas é quando? Quando eu quiser. Janeiro já está começando com Deus garantindo que haverá vitória, haverá sucesso, haverá crescimento, haverá bonança, haverá mudança, haverá crianças nascendo, haverá prosperidade. Mas acalma, porque não é no seu tempo, é no tempo dele. E é por isso que ele fala: eu garanto. Mas tranquiliza, porque não vai ser no sim que você quer, vai ser no sim que eu quero. E eu disse para ela: quer dizer que a tua fé se abalou de ontem para hoje só porque o não da terra chegou? E aí eu lembrei daquela palavra: aquele que vai lançando a preciosa semente, chorando, voltará. E Deus começou a ministrar no meu coração. E Ele começou a acender a minha fé. Eu falava com ela, mas Deus estava falando comigo. Elizabeth, que botou a cara na parede no dia 31 dizendo: Deus, tenha misericórdia. Aonde está a tua fé? Está na probabilidade da terra. Aonde alguém disse que a economia vai nos fazer passar prova. E eu lembrei do que eu te contei aqui hoje, que num caos da pandemia Deus fez milagre na minha casa.
Deus estava falando com ela, mas estava falando comigo. A palavra estava cortando lá e estava cortando aqui. E a minha fé começou a se acender e se avivar em Deus, entendendo que não importa o não da terra. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas é no meu tempo, não é no seu tempo. E aí minha pastora, Deus começou a ministrar o meu coração sobre entendermos o tempo dele. É claro que a gente já cansou de ouvir isso, é tempo para todas as coisas. Entre ouvir e seguir a palavra é bem diferente. A gente ouve muita coisa, lê muita coisa. Agora, se encaixar dentro da palavra do que Deus quer é bem diferente. Precisamos entender que o tempo dele não é o nosso tempo. E aí eu conversando com ele, eu disse para você que eu não ia pregar, porque isso aqui é uma palavra profética que Deus foi me trazendo numa conversa. E eu lembrei e eu disse para ela: hoje eu entendo porque meu livro não foi lançado há 8 anos atrás. Deus falou comigo há uns 10 anos que esse livro ia ser lançado. Inclusive eu trouxe, porque caso alguém queira, eu sei que eu trouxe já da outra vez, mas o livro está ali fora. E eu falei com ela: você veio no lançamento do meu livro? Ela veio de Natal participar. Foi uma coisa linda, foi um presente de Deus que eu não imaginava que ia ser como foi. E ela veio e eu falei assim para ela: pois é, eu queria, quando Deus falou comigo há 10 anos atrás, por 2 vezes, no período de 10 anos, eu tive o valor 2 vezes para publicar o meu livro. 2 vezes. E eu passei por 2 frustrações, porque o dinheiro estava lá e o dinheiro se esvaiu. De um dia para o outro, aquele dinheiro já não existia mais. E a dor, a frustração na minha alma, eu brigava com Deus. Eu dizia: Deus, o Senhor disse que era do Senhor. Eu nunca pensei em escrever. E eu reclamava e eu brigava. Eu falava: Deus, isso foi uma ideia sua, não foi uma ideia minha. Eu fiz a minha parte, por que não deu certo? E aí, na primeira vez eu briguei, mas me acalmei. Falei: vou começar de novo. E comecei de novo. E daqui a pouco, lançar um livro não é barato. Daqui a pouco eu estava com valor de novo. E eu falei: agora vai. O que Deus prometeu vai acontecer. Daqui a pouco o dinheiro, de um dia para o outro, se esvaiu. Eu entrei numa decepção comigo mesma, frustração comigo mesma. Eu comecei a achar que aquilo era ideia da minha cabeça, não era Deus que tinha falado. Eu falei: quer saber? Não quero saber mais de livro. Eu coloquei no arquivo e nunca mais abri o arquivo. Porque eu não entendia por que Deus tinha falado. E se eu estava me esforçando tanto, por que não estava acontecendo? E aí, quando no dia 10 de agosto do ano passado tudo aconteceu, eu entendi que o não de Deus faz parte do propósito. Se acontecer na nossa hora, não vai acontecer da forma que Ele projetou. Mas quando acontece no tempo dele, acontece do jeito que Ele projetou. Se acontecesse há 10 anos atrás, não teria surtido o efeito que surtiu agora no ano passado. E eu entendi que eu não estava pronta, mas eu achava que estava pronta. Eu acreditava que era a hora, que era o momento, que eu buscava, que eu jejuava, que eu consagrava. Não era a hora. Eu precisava amadurecer um pouco mais, eu precisava de mais experiência, eu precisava de horas no consultório para entender, eu precisava de tanta coisa. E aí hoje eu olho para aquele livro e eu falo: meu Deus, há 10 anos atrás não tinha metade disso aqui. Não ia servir para nada isso aqui. E eu fui contando essa história para ela. Quem disse que o não, de fato, é um não? O não de Deus é Ele te preservando para algo extraordinário na hora certa. Se acontece no seu tempo, não vai ser do jeito que Ele te prometeu. Aí você lembra de Abraão, né? Quando tenta dar um jeito para acontecer no tempo dele e não surtiu o impacto que teria causado. Pelo contrário, o impacto foi bem negativo. Mas quando chegou no tempo de Deus, na hora de Deus, tudo deu certo. E Isaac nasce. E Abraão se torna pai de nações. Então precisamos entender e precisamos confiar no processo, porque Deus, Ele tem um tempo e o processo nos prepara para viver aquilo que Ele projetou para a nossa vida. Aí Romanos 8:28 diz assim, ó: porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que está sendo muito improvável hoje e está te gerando um desgaste, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Missionário, eu faço o quê? Eu tenho que acreditar que o Deus de Isaías 60:22 ainda é Deus hoje. E será Deus amanhã. E será para sempre e para sempre. Ele fala para Isaías: diz para o povo que eu vou restabelecer Israel no seu lugar.
Diz para o povo que quem está espalhado vai voltar. Diz para o povo que tudo aquilo que foi roubado de glória, eu vou restabelecer sobre a vida deles toda a honraria. Porque eu, o Senhor, farei cumprir estas palavras no meu tempo. Fala para eles, Isaías, que eu vou fazer isso. Então hoje eu vim aqui profetizar sobre a tua vida essa palavra, que não importa o vexame de 2024, Deus tem algo extraordinário preparado para este tempo na sua vida. Não importa a falácia de 2024 daqueles que não acreditavam. E eu gritei, eu fiz uma live falando sobre essa palavra, e eu disse para as pessoas que estavam assistindo a live, eu disse para as pessoas o seguinte: eu vou dizer para você, quando o diabo bater na sua porta tentando roubar a sua fé, grite em bom e som, em alta voz: diabo, eu creio no Deus de Isaías 60:22, que ao seu tempo fará todas as coisas acontecerem. Quando o marido ou a esposa falar que você é maluco, grita Isaías 60:22, porque o meu Deus no seu tempo fará todas as coisas acontecerem. Quando o vizinho falar que o teu filho vai morrer, você olha para ele e fala: o Deus de Isaías 60:22, no seu tempo fará todas as coisas acontecerem. Aleluia. Você pode aplaudir ao Deus de Isaías 60:22. Aleluia. 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 O que eu vim dividir com você é a certeza de que pode todo mundo duvidar, menos você. Sabe qual é a certeza que você precisa ter? Eu não sei quantos anos de crente você tem. Você só precisa ter certeza de uma coisa. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, gente. Você precisa ter certeza de uma coisa: que o Deus que não fez algo na sua vida em 10 anos, em um dia Ele faz tudo acontecer. Que o Deus que você tem chorado dizendo: Deus, já tem 15 anos. Esse Deus que há 15 anos não fez esse milagre acontecer, em um dia Ele faz acontecer. A certeza que você tem que ter no seu coração como servo de Deus é que nada pode roubar a tua fé. Porque o Deus que tem 20 anos que está em silêncio, no dia que Ele falar, ninguém detém o poder de Deus. Entenda o que eu vou falar para você. E eu vim no carro escrevendo, cheguei aqui terminando, porque a minha alma está queimando nessa palavra. E eu vim meditando com o Senhor, e eu fui anotando sobre tudo que Deus, que eu fui lembrando sobre tudo que Deus fez em um único dia. E aí eu lembrei de José, que aos 17 anos recebe uma visão de que ele ocuparia uma posição de governo. Mas o menino de 17 anos já era odiado pela essência que ele tinha. Ele não precisou fazer nada contra ninguém. Era só o fato dele ser ele. Porque tem gente que te odeia só porque você existe. E José passou por tudo isso, um ódio dentro de casa, uma opressão. O ódio que levou ele para uma cisterna que quase tirou a vida dele. Eu estou falando de um menino que com 17 anos Deus visita ele no improvável e fala assim: você vai ocupar uma posição de governo. E eu não sei nem bem se logo de cara ele entendeu a revelação. É claro que no processo ele foi entendendo, mas será que quando ele sonhou ele entendeu isso? E ele tem um sonho, compartilha com todo mundo. Passou-se aproximadamente 17 anos. Deus fala com um jovem para dar fé, para dar ânimo, para falar: tua vida vai mudar. E a gente pensa: Deus falou, vai mudar daqui a pouco. Mas 17 anos está passando e nada. Só piora, só piora, só piora. E eu lembro de um menino que tem problema em casa, vai para a cova, vai ser escravo, vai para a prisão, é caluniado, passa tudo. E um dia alguém sonha. Um dia. E Deus faz aquilo que não fez em 17 anos. Gente, entenda o que Deus está dizendo aqui. E sabe por quê? Porque eu no meu tempo prontamente farei acontecer. Quase 17 anos ele está lá, não sei. Imagino eu falando de uma prisão, de um calabouço, porque era uma prisão sem luz e iluminação. Imagina a pele como estava, o cabelo, a barba, talvez o cheiro. E alguém chega lá e fala: alguém teve um sonho.
Quando é que tu pensa que a tua vida vai mudar porque alguém teve um sonho? E tu sai sem credibilidade, sem fé ou sem esperança. Tu fala, tá bom, eu vou lá, né? É só um dia comum. Milagres acontecem em dias comuns. Fala pra pessoa que tá do teu lado. Milagre acontece dia de segunda-feira. Fica ligado, viu? Tá pensando que é só em culto de domingo, em culto de festividade, dia de sábado? Milagre acontece segunda-feira, terça-feira à tarde, numa quarta-noite, numa quinta-feira, 5 da manhã. Milagre acontece em dias comuns. Milagres acontecem em dias comuns. Ô José, oi, estão te chamando ali, tá? Disse que ele pensou, é hoje porque eu senti a vara. Um dia, um sonho. E José em um dia tem roupa mudada, toma banho, faz a barba, recebe sinete, cajado, carruagem e uma posição de governo. Demorou quanto tempo? Um dia. Um dia, e uma menina em Suzã, órfã, sem mãe, sem pai, sem poder escolher onde dormir, onde comer, sem ter dinheiro, nem eira, nem beira, longe da cidade natal, vivendo pelas vielas de Suzã. Bastou um dia. Eu estou falando de coisas que aconteceram em um dia. Eu não estou falando de coisas que aconteceram num processo de uma semana, 2, 3. Eu estou falando que ela entra um dia, despretensiosamente. Ah, tá, né? Aham, mano. Ah, tá. Então, olhei pra você, gostei de tu, tá? Ó, recebe enfeite, pendente, recebe empregada, recebe o melhor lugar da casa. Olha só, em um dia, roupa é mudada, pendentes, ouros, perfumaria, empregada e um lugar no palácio. Eu tô falando pra você que um dia tirou Esther da pobreza, das vielas de Suzã e colocou ela numa posição elevada no palácio. Ai, quando é que Deus vai me abençoar, né? Um dia. Você precisa ser crente raiz. Está na hora de você ir lá nas tuas raízes, lembrar de quem é Deus. Porque o Deus que não falou em um ano pode hoje falar em mudar a tua vida agora. O Deus que ficou em silêncio em 2 anos, Ele pode falar agora e mudar a tua vida nessa noite. O Deus que está em silêncio em 5 anos, do nada pode mudar a tua vida. Eu estou falando de um Deus que visita uma senhora, nem sei se ela esperava mais isso. Mulher de um sacerdote, que vergonha, sem filho. Um dia, o anjo chega e fala, então é hoje, tá, viu? Vai lá e avisa a tua mulher que é hoje. E aquilo que ela esperou por 50 anos, 60, 70, não sei quantos anos ela tinha. Eu sei que a Bíblia é enfática em dizer que ela era avançada em idade. Bastou um dia para uma mulher senhora, fora do seu estágio natural, para estar gerando, porque o anjo visitou um dia. Ai, irmão, a visitação de Deus é poderosa. O que eu quero dividir com você é a fé que Deus acendeu no meu coração. Por isso que eu disse para você que eu não vim pregar. Eu vim dividir com você o que Deus fez em mim alguns dias depois do dia 31, onde eu estava tão racional, pensando nas dificuldades desse mundo. E cadê o Deus poderoso que eu creio? Deus avivou a minha fé. E o que eu quero com essa palavra é que Deus faça a mesma coisa com você. Bastou um dia para um garoto, por detrás das malhadas, onde o pai não se importava, onde os irmãos menos ainda, onde a comparação existia, e em comparativo os irmãos eram melhores em aparência, em posição, em afeto dentro de casa. Um dia um homem entra na casa dele com um chifre de azeite e fala, então tem bem um rei aqui. Oh meu Deus, que doideira. Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que eu estou falando para você é que Deus, Ele está dizendo que vai cumprir o que te prometeu. Cale. Silencie as vozes que estão dizendo para você todos os dias que não vai acontecer. Jogue para debaixo dos seus pés a dúvida. Jogue para debaixo dos seus pés a incerteza. Jogue para debaixo dos seus pés o sentimento de desistência. Porque Deus prontamente fará acontecer no seu
anos. Cadê ele? Ah, é ele mesmo? Vocês conhecem a história. Chama lá, né? Pra você ver, né? Como as pessoas não acreditam, mas fala pra você mesmo, vai acontecer. Ele chega, o Senhor sinaliza, é você. Olha a promessa, é você. Aconteceu naquele ano? Aconteceu 2 anos depois? Ah, pra cá com essa conversa, como diz alguém por aí. Mas havia uma promessa? Havia uma promessa. Sabe o que bastou acontecer na vida de Davi? Bastou um gigante. Aleluia. Um dia, o menino que já tinha uma unção que ninguém respeitava, um dia, ele está diante de uma problemática e por causa do problema, agora ele é famoso? Olha só. Bastou um dia para que aquele que ninguém conhecia, agora no Spotify todo mundo está falando dele. Saul matou seus 1000, mas Davi matou os seus milhares. Bastou um dia, Raíssa, para ele ficar famoso e a música dele ficar famosa. Recebe varoa. Mas sabe por quê? Porque um dia de adversidade, entenda o que Deus está falando. Aquilo que está dando errado para você não é errado no céu. Você pensa que Deus não está no controle? Deus está no controle de todas as coisas. Uma adversidade fez Davi ficar famoso. Um dia um anjo aparece e uma mulher está gerando. Um dia um concurso de beleza e uma mulher vira rainha. Um dia e toda a história muda. Se coloque de pé comigo nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa casa. E eu confesso para você que eu estou feliz por estar ministrando aqui hoje. Eu vou finalizar essa ministração, se a pastora me permitir, fazendo uma oração. Eu quero orar por você. Antes, eu quero te falar essa última palavra que Deus disse para mim. E eu disse para essa amiga minha. E ela disse, eu estou me sentindo, eu estou com vergonha. Depois que eu falei tudo que Deus foi movendo no meu coração. E ela disse para mim assim, para finalizar. Eu estou com vergonha de Deus porque eu deveria ter mais fé, né? Eu estou com uma vergonha como eu sou. Eu sou pecadora, eu não posso estar nesse estado. Mas eu falei, não, eu falei para ela, keep calme. Calma. Eu falei, pode chorar, minha filha. Se tu não chora num dia de tristeza, eu vou ficar com medo de você. Eu vou achar que tu é meia doida. Porque se é tempo de chorar, a gente faz o que, gente? Meu irmão, eu como terapeuta vou achar que tu tá na psicopatia. Eu vou ficar com medo, hein? Esse dia chegou uma mulher no consultório e falou assim pra mim. Os parentes tudo preocupados com ela, marcaram atendimento, ela foi. Aí ela chegou sorrindo. Crente, fervorosa. Já sabia mais ou menos o caso, mas deixei ela falar. Falei, então, o que está acontecendo? Aí ela, então, é porque meus parentes estão preocupados comigo. Mas eu tô bem. E o sorriso aqui. Eu falei, que bom que você está bem. Como você está sentindo? Tô maravilhosa. Que bom que você está maravilhosa. Aí eu falei para ela, mas o que aconteceu? Eu recebi um diagnóstico de câncer. Eu falei, mas como que você está? Como está a sua cabeça? Olha, irmã. Então, o médico sentou, fez aquela semblante estranho, eu já vi que tinha alguma coisa estranha. Quando ele falou, me deu aquele embaque assim, eu olhei para ele, mas eu falei, glória a Deus, aleluia. Eu falei, é mesmo, ela é. Eu falei, como que você saiu de lá do consultório do médico quando ele te deu esse diagnóstico de câncer? Olha, eu não sei porquê, mas no meio da rua, eu fiquei tão feliz falando, Deus, o Senhor é muito bom, muito obrigada por isso que está acontecendo. Eu saí tão feliz, eu falei, você acha isso normal? Aí ela ficou para mim, não é não? Falei, me diga você. Aí eu comecei a gerar confusão na cabeça dela, dessa terapeuta. Aí ela começou a repensar. O que eu estou dizendo para você é não seja grata a Deus por tudo que Ele faz. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a reação dela a uma notícia ruim não foi compatível com a notícia ruim. Naturalmente você sente o impacto, você administra na sua mente e depois você fica calmo e você segue em frente. Pronto, crendo em Deus. E aí eu disse para ela, você acha isso normal? E a gente desenvolveu aquilo ali. E aí essa minha amiga começou a falar a mesma coisa. Eu devia estar feliz, né? Porque Deus é Deus e eu estou aqui pecando. Eu falei, você não está pecando, minha filha. Você é só uma pessoa normal de carne e osso que recebeu uma notícia ruim que te abateu.
É normal. Eu falei, chora hoje, toma um chazinho, bota o pé na água morna, faz alguma coisa, dorme e amanhã é outro dia. Mas eu não tenho que parar de chorar. Não, eu falei, não, se você parar de chorar agora eu vou ficar com medo de você. Eu brinquei com ela assim. E eu disse para ela o que Deus fala comigo há algum tempo. E Deus sempre fala comigo, chore, mas não desista. Deus não tem problema com a lágrima de ninguém. Deus não tem problema. Se ele tivesse problema, aquele versículo não estava lá na Bíblia, onde ele diz, vai chorando, só não para de semear. Olha o que Deus está falando para mim e para você. O choro é uma ação natural da minha humanidade. O lançar a semente é uma ação da fé que eu tenho nele. Está doendo aqui, mas eu não paro o meu trabalho, porque eu sei que está doendo, mas eu tenho fé que Deus vai operar o milagre. Então diga para o teu irmão, eu sei que 2024 foi difícil. Tem problema se tu chorou e tu está triste, não. Mas chora semeando, chore, mas não desista. Chore, mas não desista. E por quê? Daqui a pouco você vai estar rindo, meu irmão, vindo com os molhos. É por isso que o Senhor fala, o menor virá ser amigo, o mínimo uma nação, porque eu no meu tempo farei acontecer prontamente. Eu estou sentindo até uma angústia, a minha humanidade às vezes me abate, mas a minha fé está de pé nele. Eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Por que eu não vou parar? Não é porque eu não estou triste, não. Eu fico triste às vezes. Fico chateada, brava, zangada. Fico com dúvida, fico com medo. Mas ele não parou por quê? Porque ele no seu tempo prontamente fará acontecer, meu irmão. E eu estou apegada nessa palavra que ele vai fazer acontecer. Por que eu pedi você para se colocar de pé? Porque eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração para que o Senhor hoje acenda em você o que Ele acendeu em mim. Para que a tua fé não seja racional como a minha estava sendo no dia 31, meia-noite. Olha que loucura. Eu quero que o Senhor faça no teu coração o que Ele gerou em mim. Esse janeiro profético tem que ser um mês da tua vida. Tem que ser um mês de crença nele. Não é nas impossibilidades, mas é no Deus que você acredita. Ana, vem cá. 3 minutos, varou, que eu tenho para orar. 5 minutos. Olha a pressão, sem pressão. Eu amo você, viu, Raíssa? Mas eu sou apaixonada por isso aqui. Você vai ver porque que o nome dela é Trovão. Já, já. Já, já, tu vai ver que essa bichinha aqui é o amor da minha vida. Escuta o que eu vou falar para você. Eu quero orar por você. Eu sei que é um culto de domingo. Eu respeito, não quero fazer bagunça na igreja. Mas se você quiser vir aqui na frente e receber essa oração, eu quero orar por você, missionária. Eu sinto que Deus tem muita coisa para fazer, mas eu estava igualzinho você, viu? Eu já estava fazendo os cálculos que eu não estava crendo muito, não. Eu quero orar por você. Eu quero hoje sair daqui com a sensação de que eu não estou sozinha nessa, sabe? De que eu estou crendo. De que não importa o que vai ser do governo, não importa o que vai ser do dólar, não importa o que vai ser do euro. Eu sei que Deus prontamente fará acontecer alguma coisa na nossa vida. Vem aqui na frente para receber essa oração em nome de Jesus. Mas é rápido porque eu tenho 4 minutos para entregar esse microfone, gente. Eu vou falar para vocês uma coisa, eu sinto que isso é tão profético, que desde que Deus falou isso comigo, eu não paro de pensar nessa palavra. Eu não consegui estudar nenhuma outra palavra. Eu tenho pregações, eu tenho agendas para esse janeiro, e eu não consegui estudar as pregações para esse janeiro ainda, porque essa palavra está queimando no meu coração, e ela não para de arder no meu coração. E eu quero acreditar que esse ano vai ser ano de contar muitos testemunhos. Esse ano eu sinto que o ano passado foi um ano de preparo para vivermos o que Deus tem para fazer na nossa vida. E eu não estou sendo aqui negligente falando que o mundo vai ficar bem. Eu estou dizendo para você que apesar do que sei lá o que vai acontecer, nós viveremos coisas extraordinárias nesse ano. Amém? Ana, enquanto eu oro por eles, você pode louvar, tá? Que eu vou orar por eles. Feche teus olhos se você quiser e puder, claro. Raíssa, se quiser vir para cá ajudar a Ana, pode vir também, fica à vontade. Não? Fecha teus olhos comigo se você quiser e puder. Volte seus pensamentos para Deus e para aquilo que Ele te prometeu, porque Ele prontamente no seu tempo fará acontecer todas as coisas. Espírito Santo, glória a teu nome. Eu sei que tu estás aqui. Eu quero apresentar os teus filhos nas suas mãos nessa noite. Glória ao teu nome. Transborda o meu coração.
querido. Aleluia. Traz à sua mente as promessas agora. Aquilo que você já estava sem esperança. Traz à sua mente agora o que Deus falou com você. Eu sei o que Deus falou comigo, viu? Eu já estou sentindo na minha mão. Se tem crente doido igual a mim, meu irmão, já está segurando, já está pegando, já está sentindo. Conforme a tua justiça. Glória a Jesus. Pai, eu quero liberar essa palavra sobre a sua igreja. Que esse ano seja o ano de cura. Que esse ano seja o ano de salvação na família de algumas pessoas aqui. Que esse ano seja o ano de bênção, prosperidade, de portas abertas. Que esse ano seja o ano de algumas viagens aqui. Pessoas que receberam promessas que vão ter uma movimentação geográfica. Eu profetizo isso. Pai, eu quero liberar essa palavra sobre a casa própria de alguém. Alguém que já nem estava acreditando mais, mas o Senhor é o dono do recurso para essa casa ser liberada. Deus, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que esse ano é o ano do romper no ministério de algumas pessoas aqui. Pai, algumas pessoas irão romper, irão pregar, irão louvar. Pai querido, não vão ficar mais presos só na região, porque o Senhor vai levar, Espírito Santo. Eu quero liberar vitória sobre o casamento. Mulheres que têm orado para os seus maridos, ó Pai. E esse ano é o ano da conversão de homens aqui nessa igreja. Esse ano é o ano de conversão de familiares aqui. Deus, em nome de Jesus. O Deus Criador. Oh, eu sinto a tua presença aqui, Jesus.